Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, caros telespectadores, estimados irmãos, estimadas irmãs. Estamos de volta para o nosso programa de perguntas e respostas. Primeiro, pedir aos irmãos, às irmãs, para que mandem vossas perguntas e, em caso de crítica, podem também mandar as vossas críticas, que sejam críticas construtivas. Nós estamos mesmo para satisfazer a vocês, vossos pedidos. É através das vossas perguntas que nós também aprendemos mais através de vocês. E a pergunta de hoje, o irmão quer saber se é permitido a pessoa desejar a morte em casos de uma tristeza que lhe aflige, ou então, em caso de extrema pobreza, se é permitido a pessoa desejar a morte. Primeiro, vou começar com um versículo do Surat Yusuf, no qual Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam diz: Rabbi qad ataytani min al-mulk wa allamtani min ta'wil al-hadith fa'tir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Este versículo mesmo menciona sobre a história do Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, ou então conhecido como profeta José. Este profeta, quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe agraciou com muitas dádivas, e ele foi um servo que reconheceu as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe agraciou. E ele reuniu a sua família, primeiro começou reconhecendo que Rabbi qad ataytani min al-mulk, que Allah, na verdade, você me concedeu a soberania. Wa allamtani min ta'wil al-hadith, e me agraciaste com a ciência de interpretar os sonhos. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, na verdade você é o meu protetor neste mundo e na derradeira. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, faz com que eu mora como muçulmano e faça com que eu pertença na companhia dos virtuosos. Aqui, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, quando ele viu que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu várias dádivas, e ele reconheceu essas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu, ele viu que algo lhe faltava. O que lhe faltava? Algo da derradeira. Ele pediu aquilo que era algo da derradeira. Ele diz: Tawafani muslima. Primeiro, faça com que eu mora como muçulmano, porque a fé é uma das coisas que um servo precisa. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tem fé em Allah, não tem fé em Deus, então totalmente você é um pobre. Então ele pediu: Tawafani muslima, faça com que eu mora como muçulmano, ou alhiqni bis salihin, e faça com que eu pertença na companhia dos virtuosos. Aqui, Yusuf alayhi salatu wassalam não estava a pedir esta morte numa fase de desespero, mas sim pedir a morte como a morte é algo, é um transporte desta vida para a eternidade. Então, ele, quando reconheceu os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele viu que a única coisa que pode me levar até a derradeira é a morte, então ele pediu uma morte, mas em que condições ele pediu essa morte? Em condições do iman. Ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe garantir iman naquela altura, e na derradeira lhe consideram estar na companhia dos virtuosos. Então, para nós, não, o que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz? Ele diz: se alguém, nenhum de vós deve pedir a morte por alguma dificuldade ou alguma catástrofe que aflige esta pessoa. Pelo contrário, se alguém estiver em dificuldade ou uma pobreza extrema ou então uma doença grave, o que a pessoa deve fazer? Ele deve dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ou então ele deve pedir o quê? Ele deve aumentar as suas boas ações. As ações que são ações virtuosas, e se arrepender dos pecados que essa pessoa andava a praticar. Isto é a instrução do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Para além da gente começar a lamentar: oh, quem me dera se eu morresse hoje para eu descansar, tu não tens a certeza que se fores a morrer vai descansar lá, porque o descanso lá vai de acordo com as suas ações. Se você foi um malfeitor, vai encontrar as consequências da maldição que você plantou neste mundo. Se foste um benfeitor, então felizardo serás tu. Então, do que a gente começar a lamentar o que é preciso: estou em extrema dificuldade,
deve aumentar a sua bondade, aumentar a prática das suas boas ações e se arrepender dos delitos que você praticou neste mundo. Mas existem algumas questões que a pessoa pode pedir a morte e que Nabi sallallahu alaihi wasallam também explicou que se houver um fitna ou então tentações extremas que podem corromper a fé, então neste caso, Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou um dua que diz: "Oh Allah, se testas um povo, faz-me morrer sem cair nesta tentação." Se as pessoas estiverem mergulhadas no fitna, serem testados com fitna, você pode pedir ao Allah subhanahu wa ta'ala, faça com que eu mora sem alcançar este fitna. Ou então, quando chegar numa idade tão avançada, você vê, na verdade, eu já vivi. Então, o que é preciso agora, o que me falta agora é a morte. Então, você pode pedir uma morte virtuosa. Você pode pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah subhanahu wa ta'ala, conceda-me uma boa morte. Como bem dito, que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, antes dele morrer, repetiu 3 vezes: "Oh Allah, junta-me na companhia dos mais elevados profetas e justo." "Oh Allah, junta-me na companhia dos mais elevados profetas e justo." Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam naquela altura estava mesmo à beira da morte. Mas enfim, desejar a morte por causa da pobreza que te atinge, desejar a morte porque não tens emprego, desejar a morte ou então porque tens problemas sociais, não se entende com os seus filhos, com a sua esposa, isso no Islã não é permitido. O que você deve fazer? Resolva seus problemas, peça a Allah subhanahu wa ta'ala para que ponha a mão na resolução desse problema, para que Allah subhanahu wa ta'ala dê saída a esses problemas, mas não podes desejar a morte porque tens problemas na vida ou desejar a morte como uma maneira de fugir desta vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.